Olá, pessoas. Sou a professora Benecilda, da disciplina de Geografia, e hoje a gente vai estar revisando o conteúdo, o processo de urbanização no Brasil. A população que vive nas cidades, ela é chamada de população urbana. Já as que vivem no campo, ela é considerada e chamada de população rural. Atualmente, a maior parte da população brasileira ela vive em cidades, mas nem sempre foi assim. Vamos conferir? Nós temos aqui um gráfico que demonstra Brasil, população rural e urbana entre 1940 e 2015. Observem que as barras verdes ela está representando a população rural, enquanto a barrinha laranja está representando a população urbana. Se você prestar bem atenção, no início, em 1940, a gente observa que existe uma população rural bem mais elevada do que a população urbana. E ao longo dos anos, ao longo do período que vai se passando, a gente vai observando uma queda na população rural e uma elevação na população urbana, chegando aí a atingir em 2015 85% da população brasileira vivendo em cidades. Vamos compreender o que é a taxa de urbanização, que é a porcentagem da população urbana em relação à população total de uma região. Ela vai expressar a concentração da população nas cidades. Por volta de 1900, por exemplo, o Brasil ele tinha 14 milhões de habitantes e apenas 10% viviam em áreas urbanas. Hoje é o oposto disso. O Brasil tem aproximadamente 212 milhões de habitantes, com 86% vivendo em cidades. Então, houve uma mudança muito grande. Nem todo o território brasileiro é urbanizado da mesma maneira. Nós encontraremos entre as regiões brasileiras grandes diferenças em relação à urbanização. Umas são mais urbanizadas, outras menos urbanizadas. Isso se deve às políticas públicas que viabilizaram o desenvolvimento dessas regiões. E aí é que a gente vai estar com destaque na região sudeste e na região sul. Nós temos um gráfico aqui para demonstrar que existe essa diferença de urbanização entre as regiões. O título do gráfico é Brasil, taxa de urbanização por região 2015. Nós temos aí a região norte com 75% de sua população vivendo em cidades, Nordeste 73%, Sul 86%, Sudeste 93% e Centro-Oeste 90%. Há um destaque aí para a região Sudeste porque foi justamente onde deu-se a iniciativa de industrialização também do Brasil. Industrialização e urbanização elas caminham juntas. E isso por quê? Porque existe uma grande necessidade de uma estrutura, de uma infraestrutura para se acolher, para se implantar uma indústria em um determinado lugar. Urbanização brasileira. O crescimento dos espaços urbanos e da população urbana, ela se intensificou com a industrialização do Brasil. As indústrias elas se concentram, principalmente nas áreas urbanas, porque é nessa região aí que elas vão encontrar a infraestrutura adequada para ser implantada, como por exemplo, rede de transportes adequada, rede de comunicação, acesso à água, acesso à eletricidade. Muitas vezes elas vão ter incentivos fiscais para se instalarem nesses lugares. Por quê? Porque elas vão atrair um grande contingente de pessoas para se trabalhar. Até o final do século XIX, os produtos industrializados consumidos no Brasil, eles eram importados.
Então, eles eram comprados de outros países. A partir do início do século XX, a industrialização brasileira se desenvolveu. E aí, grande parte dos produtos industrializados passaram a ser produzidos aqui no Brasil. A maior parte das indústrias se concentrou na região sudeste, pois era onde praticava-se bastante a cafeicultura, que foi o produto agrícola que deu o pontapé inicial para a industrialização. A cafeicultura ela criou condições necessárias para a industrialização brasileira. Vamos lá, 3 fatores. A exportação do café ela permitiu o acúmulo de capital, ou seja, acúmulo de dinheiro. O trabalho livre e remunerado, que substituiu o trabalho escravo, ele se transformou em um mercado consumidor, porque lembrando que nessa época aí houve uma substituição, né, a abolição da escravatura, e aí o que foi que aconteceu? Houve um incentivo do governo para atrair imigrantes, né, para trabalhar nas lavouras de café. E aí muitos deles eles tinham já a prática da industrialização, o que fez aí a disponibilidade de mão de obra. A urbanização brasileira também foi impulsionada pelo êxodo rural, que é a intensa migração de pessoas do campo para as cidades. E aí, quais foram os principais fatores dessa mudança, né, dessa migração dessas pessoas que viviam antes na área rural e passaram para a área urbana? Justamente por quê? Porque houve uma mecanização do campo, né? As máquinas substituíram o trabalho humano. Enquanto eu precisava de dezenas de pessoas para trabalhar na lavoura, eu comprei uma máquina e essa máquina substituiu o trabalho de 9, fiquei apenas com 1, que é o que dirige essa máquina, que manipula essa máquina, ok? Então, vamos dar uma observada aqui nessas imagens. Nós temos a imagem aí do seu lado esquerdo, onde a gente tem a máquina colheitadeira, né? Está coletando aí, coletando aí os frutos. Do lado direito, nós temos uma charge representando justamente uma parte dos trabalhadores saindo de cabeça baixa porque foram substituídos por uma máquina. E nós temos aí no meio uma imagem, na realidade, que ela vai estar mostrando para a gente as máquinas ao fundo e essas pessoas saindo do seu lugar de origem, né, e indo para a área urbana em busca de emprego, ok? É isso, pessoas. Eu espero ter ajudado. Qualquer dúvida, entre em contato conosco. Tenha um bom dia e um bom estudo.